Boa noite. Boa noite. O Judiciário retoma os trabalhos depois do recesso. E com reações firmes contra ameaças do presidente Jair Bolsonaro às eleições. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirma que a independência entre os poderes não significa impunidade de atos contra as instituições. A presidência do TSE e todos os ex-presidentes do tribunal em mais de 30 anos fazem uma defesa enfática do processo de votação brasileiro. Nos Jogos de Tóquio, a seleção feminina de vôlei segue invicta para as quartas de final. O Brasil termina o dia sem medalhas na ginástica artística. E a ginasta Rebeca Andrade fala sobre o ouro, a prata e a conquista inédita de uma brasileira de subir ao pódio 2 vezes numa mesma Olimpíada. Dentro de 10 segundos no Jornal Nacional. A seleção feminina de vôlei segue invicta para as quartas de final. Dá para chamar de alegria. Só que é um pouco mais. Espírito olímpico de quem dá valor a cada ponto ganho no palco maior do esporte. A Chumba, melhor atacante do Quênia contra o Brasil, diz que elas nunca faziam 15 pontos num set em jogos assim. Por isso, queriam agradecer demais aos treinadores brasileiros. O pernambucano Luiz Omar de Moura e a comissão técnica dele assumiram o time do Quênia em abril desse ano. Quando eles chegaram a Nairobi, encontraram este cenário. Treinos em quadras de terra, onde fica mais difícil de o talento brotar. O Luiz Omar deu uma injeção de profissionalismo nesse time. O Brasil venceu por 3-0, quinta derrota em 5 jogos do Quênia. Mas elas vão levar para casa a lembrança de pontos bem disputados contra os melhores times do mundo. É muito bom, né? É importante para a gente também, né? Na próxima competição, a gente consiga não ser só reconhecidos, elas principalmente, pela alegria, pelas danças, mas pelo todo o potencial que elas podem desenvolver. Um placar que agradou a quenianas e brasileiras. As quenianas por causa do segundo set, com 16 pontos. E as brasileiras por causa do tempo de jogo, 1 hora e 7 minutos, bem pouco para os padrões atuais. Desse jeito, a seleção vai entrar mais descansada na partida mais importante até aqui, contra o Comitê Olímpico da Rússia, daqui a 2 dias, pelas quartas de final. Aquele jogo nervoso, ansioso, que quem ganhar passa. A Chumba diz que contra a tensão o melhor a fazer é gritar e dançar. Vai ajudar. No esporte, não raro, os vencedores aprendem com quem perdeu. Pela primeira vez em 113 anos, o primeiro lugar de uma prova olímpica do atletismo terminou em empate. A frieza do pódio pandêmico foi vencida pelo calor humano de uma amizade. Mutaz Barchin, do Catar, e Gianmarco Tamberi, da Itália, compartilharam o espaço, as medalhas e os hinos. Ontem, após alcançarem resultados idênticos no salto em altura, eles preferiram dividir o ouro em vez de partirem para um desempate. Junior Championship 2010. Eu conheço o Mutaz desde 2010 e ele sempre foi muito melhor do que eu. Tive essa chance de estar no mesmo pódio que ele e estou orgulhoso, disse o italiano. A brasileira Isabela da Silva também era só alegria na pista. No dia em que completou 26 anos, ela pôde disputar com a elite do lançamento do disco. O 11º lugar é importante, porque o Brasil nunca havia chegado na final da prova. Eu tô até sem palavras de tão feliz que eu tô. Já de ter chegado aqui, que foi uma luta, foi difícil, e ainda consegui ir pra final, e ainda no meu aniversário. Para Porto Rico, então, os 100 metros com barreiras foram memoráveis. A Jasmine Camacho Quinn já tinha chance de vitória no Rio, em 2016, mas desabou depois do toque na barreira. Eu não queria de jeito nenhum viver aquilo outra vez, e por isso me dediquei demais, disse a atleta. Ela foi soberana em Tóquio e assegurou o primeiro ouro do atletismo para o seu país. Nas provas mais longas, é possível se levantar após uma queda e tentar seguir na disputa. Mas claro, o desempenho quase sempre fica comprometido. Não para uma craque das pistas. Sifan Hassan, da Holanda, só tinha uma volta na pista para se recuperar após desabar no chão.
foi o suficiente para ela ultrapassar todas as adversárias e avançar às semifinais dos 1.500 metros. E não acabou ali. Ela descansou 12 horas, voltou para a pista e fez ainda melhor. Venceu a decisão dos 5.000 metros, o primeiro dos 3 ouros que ela quer levar do Japão. As rivais devem estar bem preocupadas. Nem o chão para essa vontade de vencer. Nas duplas da canoagem, Isaquias Queiroz e o estreante em Olimpíadas, Jack Goodman, vão disputar uma vaga na decisão hoje à noite. Estreia olímpica é assim. A água é quase sólida, o remo pesa 1 tonelada e parece que a canoa não sai do lugar. Jack Goodman é o novo parceiro de Isaquias Queiroz no C2 e o primeiro dia na raia de Tóquio foi mais longo do que ele gostaria. Nas eliminatórias da canoagem, as 2 duplas que chegam em primeiro passam direto para a semifinal. As outras têm que remar de novo para decidir as vagas que sobram. Que era uma eliminatória que tinha os 3 medalhistas do Mundial de 2019, então essa é muito dura. O Brasil terminou em terceiro. Em vez de tentar uma reação, a dupla decidiu se poupar no final. 2 horas de espera até a segunda prova. E o calor era tanto que as miragens tinham forma de ventilador. Até quem estava na água queria água. Jack e Isaquias não podiam mais errar. Eles estão juntos só há 4 meses, depois da contusão que tirou das Olimpíadas Erlon Souza, parceiro de Isaquias há mais de 7 anos. Então chegou lá em cima, deu um tapa nas costas dele, chegasse, sentiu. A gente foi conversando até lá em cima para dar o máximo. Pega no pé, mas é pro melhor. Então nós temos que ouvir, tem que tentar executar. Quando voltaram para a raia, lideraram cada centímetro dos 1.000 metros de remadas e conseguiram a classificação para a semifinal. Sincronizar as remadas é um trabalho que leva tempo. Agora, a dupla formada com base na surpresa e na pressa espera que um dia a mais faça muita diferença. De repente, o remo ficou mais leve. Talvez tenha sido o recado que veio do Brasil. Com os filhos Benjamin e Eloá, Jack Goodman aprendeu que essa história de estrear pode ser muito divertida. Bruno Schmidt e Alisson, os atuais campeões olímpicos do vôlei de praia, tiveram destinos diferentes nessa edição. Ao lado de Evandro, Bruno Schmidt perdeu para a dupla da Letônia, Plavin e Toks, por 2-0, com parciais de 21-19 e 21-18. Os brasileiros se despedem das Olimpíadas de Tóquio nas 8avas de final. Bruno e Evandro foram vencidos na bola hoje. A Olimpíada tem disso, né? Depois que sai da fase de grupos, você não tem mais margem de erros. Plavin e Toks vão enfrentar Alisson e Álvaro nas quartas de final. Eles venceram os mexicanos Gaxiola e Rubio, também por 2-0, com parciais de 21-14 e 21-13. A gente errou coisas no jogo que a gente tem que reconhecer, um jogo por vez, um jogo por vez. A gente tem mais uma final daqui 2 dias. No futebol, a seleção brasileira masculina tem um confronto decisivo na busca do bicampeonato olímpico. Amanhã, nesse estádio em Kashima, Brasil e México, os 2 últimos campeões olímpicos, disputam uma vaga na decisão. Com todo respeito ao México, mas a gente quer ser campeão e a gente não importa quem é o adversário. Nosso foco está lá, que é a medalha do ouro. Malcom é uma das opções para substituir o vice-artilheiro da equipe, Matheus Cunha, que se machucou no sábado e é dúvida. Normalmente, quem veste essa camisa acaba sempre despertando mais atenção mesmo. E nas Olimpíadas de Tóquio, o Richarlison tem dado conta do recado perfeitamente. Aliás, como fez o ídolo dele 5 anos atrás. Difícil explicar em palavras o sentimento que é ganhar um ouro pelo Brasil, ainda mais no futebol que foi inédito. Na conquista do ouro em 2016, Neymar foi o grande protagonista. E partiu dele o pedido ou a ordem para o Richarlison escolher o número 10, logo depois da convocação do técnico André Jardine. Quando o Jardine me ligou, ele perguntou se eu tinha alguma preferência, né, de camisa, e eu fui logo e falei a 10, né? Fui lá no Neymar e falei, pedi a 10 lá. E aí ele ficou feliz, né? Agora, a nova geração, liderada por Dani Alves, de 38 anos, tem a chance de viver essas emoções. Cada conquista tem a sua história, mas o brilho de um ouro olímpico será sempre o mesmo. No handebol, a seleção feminina não conseguiu avançar da fase de grupos.
O Brasil perdeu por 29-22 para a França e terminou em 6º lugar no grupo B. Na disputa por equipes do tênis de mesa, o Brasil foi eliminado pela Coreia do Sul nas quartas de final. No levantamento de peso, um momento histórico. A neozelandesa Lauren Hubbard se tornou a primeira atleta transgênero a disputar uma edição das Olimpíadas. Hubbard não conseguiu se classificar para a final da categoria acima dos 87 quilos. Quem também fez história foi o cubano Mijaín Lopes, que conquistou o tetracampeonato da luta greco-romana categoria até 130 quilos. Mijaín Lopes se junta a Michael Phelps, Carl Lewis e Al Walter como os únicos atletas a conquistarem o ouro numa mesma prova em 4 Olimpíadas. A seguir, milhões de alunos voltam para a escola em São Paulo depois de 1 ano e meio afastados por causa da pandemia. Entra em vigor a lei que pune empresas por uso indevido de dados pessoais. Milhões de alunos voltaram às aulas presenciais hoje no estado de São Paulo depois de quase 1 ano e meio afastados por causa da pandemia. Uma geração de jovens tinha um encontro marcado para hoje, com a escola. Isso mexeu com eles. O coração batendo mais forte, nervosismo, para ver se eu vou conseguir entender a matéria de novo, para ver se eu consigo lembrar tudo. É isso. Foi dia de reencontro para alunos das redes pública e particular na cidade de São Paulo. É que caiu o limite de 35% na lotação das salas por determinação do governo do estado. Hoje foi cedo, 6 horas da manhã já estava todo mundo de pé ali. As mais velhas já tinham colocado despertador também, não precisei nem chamar. A regra é medir a temperatura na entrada, usar máscara, respeitar a distância de 1 metro entre os alunos, manter as medidas de higiene e os ambientes arejados. Só na rede estadual são 3.500.000 alunos de volta hoje. Mudou tudo para o Kelvin, que nesse ano e meio não aprendeu a ficar longe da escola. Eu acho que a gente não aprendeu tanto assim como a gente aprenderia se fosse aula presencial. Alunos de uma mesma sala de aula nunca foram tão diferentes uns dos outros. É que esse período de escolas fechadas teve impacto desigual nas crianças e adolescentes. Cada um volta com um nível de aprendizagem do conteúdo e com a consequência emocional desse distanciamento. Uma prova para as escolas e educadores. O professor de matemática deu aula de otimismo. Nós precisamos de investir no nosso futuro e o futuro passa pela educação. Eu acho que é fundamental essa convivência com a escola. Eles gostam da escola, eles precisam, né? Eles mesmos falam que precisam desse convívio diário. Então, acho que é ter fé que tudo vai passar e que vamos voltar ao normal. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, vê saída. É importante nesse retorno a escola, em vez de despejar conteúdo, pensando nas perdas de aprendizagem que ocorreram, num primeiro momento faça um trabalho de acolhimento antes de começar com matéria nova, com conteúdos novos próprios de 2021. Tem saída. Estou olhando com bastante prioridade para a educação e com o sentido de urgência que isso demanda, nós vamos recuperar. Entrou em vigor a lei que pune empresas que usarem dados pessoais de maneira indevida. O Ângelo recebe mais de 10 ligações por dia com ofertas de empréstimos de bancos e financeiras. Não teve sossego nem durante a entrevista. Eles ligam para você já tendo os seus dados completos. Eles sabem onde você movimenta, sabe que tipo de negócio você tem com o banco, quanto você paga por mês. É uma coisa que, no mínimo, me deixou muito intrigado. Perguntas feitas também por milhões de brasileiros que recebem ofertas de produtos e serviços de empresas que nem conhecem. Na hora de uma compra, é comum quem está do outro lado do balcão pedir para a gente nome, telefone, endereço, CPF. Se o cadastro for feito, o consumidor tem direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe o compartilhamento dessas informações sem a autorização do cliente. E o desrespeito pode custar caro. As punições vão de advertência a multa diária de até 50 milhões de reais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados do governo federal vai fiscalizar a partir de denúncias pela internet e punir. A autoridade
ela atua praticamente com todas as empresas. Uma simples padaria, por exemplo, ela tem o seu cadastro de clientes com dados pessoais, pode ter CPF, telefones. Nós vamos trabalhar sempre em função de uma denúncia, de um alerta que um CERT.br, por exemplo, nos proporcione. As empresas também podem ser punidas por outras infrações, como se negar a informar como os dados vão ser utilizados, impedir a pessoa de acessar dados armazenados sobre ela, não comunicar incidentes de vazamento de dados. Essa especialista reforça que cada um tem toda a autoridade sobre os próprios dados e deve denunciar se desconfiar que suas informações são usadas de forma irregular. O dado hoje é tratado como um novo petróleo porque as empresas conseguem otimizar marketing e direcionar vendas, né? Então, endereço, nome completo, CPF, faz sentido. Agora, religião, time, não faz sentido. Você pode se recusar a fornecer e, inclusive, você pode denunciar se você achou que aquela solicitação é inadequada. Morreu no Rio, aos 84 anos, o cientista político, professor e escritor Francisco Verfort. Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e participou ativamente da campanha pela volta das eleições diretas no Brasil na primeira metade da década de 1980. Deixou o partido nos anos 90 e assumiu o Ministério da Cultura no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Implantou a Lei do Audiovisual, que impulsionou o cinema brasileiro ao permitir que empresas deduzissem do imposto de renda o valor integral de financiamentos na área. Francisco Verfort sofreu um infarto ontem no hospital em que estava internado. A seguir, o Judiciário retoma os trabalhos com manifestações veementes em defesa da democracia. O Jornal Nacional volta depois do pronunciamento do ministro das Comunicações. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite. Esta semana, quando o Congresso volta às suas atividades, entra em pauta a privatização dos Correios. Os Correios são orgulho do Brasil. Uma empresa com mais de 350 anos e com quase 100 Duas ações em defesa da democracia e do respeito entre os poderes marcaram a volta dos trabalhos do Judiciário depois do recesso do meio de ano. Após ameaças de Jair Bolsonaro às eleições, o presidente do STF, Luiz Fux, destacou que a harmonia entre os poderes não implica impunidade de atos contra as instituições. Também, em resposta a Bolsonaro, uma declaração conjunta do presidente e do vice do TSE e de todos os ex-presidentes do tribunal em mais de 30 anos reiterou a segurança do processo de votação brasileiro. A nota não cita nomes, mas é uma resposta aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro tem feito à urna eletrônica, mesmo já tendo admitido que não tem provas e pedindo o voto impresso. A nota afirma que desde 1996, quando da implantação do sistema de votação eletrônica, jamais se documentou qualquer episódio de fraude nas eleições. Que a urna eletrônica passou por sucessivos processos de modernização e aprimoramento, contando com diversas camadas de segurança. Que as urnas eletrônicas são auditáveis antes, durante e depois das eleições. Que todos os passos, da elaboração do programa à divulgação dos resultados, podem ser acompanhados pelos partidos políticos, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, universidades e outros que são especialmente convidados. E que as urnas eletrônicas não entram em rede e não são passíveis de acesso remoto por não estarem conectadas à internet. A nota conjunta ressalta ainda que o voto impresso não é um mecanismo adequado de auditoria por ser menos seguro do que o voto eletrônico, em razão dos riscos decorrentes da manipulação humana e da quebra de sigilo.
E lembra que a contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil. Além dos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin e do próximo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, assinam a nota outros 15 ex-presidentes. À tarde foi a vez de o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fazer um discurso na reabertura dos trabalhos do Judiciário. Assim como a nota do TSE, a fala ocorreu um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro voltar a ameaçar a realização de eleições no ano que vem, caso não seja implantado o voto impresso. Fux também não citou nomes, mas mandou duros recados ao presidente Bolsonaro. Num deles, afirmou que não há caminho fora da Constituição. O povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. A democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade. Trago uma advertência, porém. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. Luiz Fux salientou o papel de cada setor na manutenção da democracia: sociedade civil, imprensa, atores políticos, magistrados e instituições. E falou sobre a importância da imprensa, alvo de constantes ataques do presidente. Cada um dos autores contribui, a seu modo, para a necessária proteção do Estado Democrático de Direito nos limites das normas constitucionais. Os cidadãos e a imprensa questionam, criticam, erguem contundentemente seus pontos de vista, propõem novos direitos, denunciam e aplaudem, e devem ser respeitados por isso. Fux afirmou que a justiça se difere do tempo da política, que preza pela harmonia e independência entre os poderes e que sabe o momento de falar. Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Em um dos recados mais contundentes ao presidente Bolsonaro, afirmou que não haverá impunidade a quem desrespeitar as instituições e que o Supremo está atento aos ataques e mentiras disparadas contra integrantes dos poderes. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos. O presidente do STF lembrou, por fim, o desejo dos brasileiros, que, segundo ele, querem o diálogo e a democracia. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados os conflitos políticos. Quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas. Quer vacina, emprego e comida na mesa. Saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Agora há pouco, o TSE aprovou por unanimidade a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. O inquérito vai investigar os crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporânea, abuso de poder político e econômico. A Corte também aprovou por unanimidade um pedido para que o presidente Bolsonaro seja incluído como investigado no inquérito das fake news aberto no STF.
As votações foram durante a abertura dos trabalhos da Corte para o segundo semestre. No discurso, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez críticas duras a ameaças antidemocráticas. Barroso também defendeu a segurança do sistema de votação no Brasil. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Sem citar nomes, Luiz Roberto Barroso voltou a criticar as mentiras do presidente Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Produzimos respostas com fatos, provas, conhecimento e ciência, sem adjetivos ou bravatas. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Luiz Roberto Barroso afirmou que o inquérito administrativo sobre as ameaças às eleições vai buscar provas, medidas cautelares, ouvir testemunhas, recolher documentos, realizar perícias e outras providências que se fizerem necessárias. Vamos agora aos números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alain. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 473 mortes por Covid, são 557.359 vítimas da doença. 18.247 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, total agora de quase 20 milhões. A média de casos segue estável, com redução de 8% em 2 semanas, ainda acima da casa dos 35 mil, mas é a menor desde o dia 29 de dezembro. A média de mortes tem queda de 19%. São, em média, 968 mortes por dia no Brasil, a menor desde o dia 18 de janeiro. 3 estados no mapa aparecem com alta na média de mortes. Em estabilidade, 9 estados e com queda, 14 estados e o Distrito Federal. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 679.601 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 636.194 a segunda dose ou a dose única. O total do dia é 1.315.795. O Brasil tem mais de 101 milhões de vacinados com a primeira dose, ou 47,96% da população. Mais de 42 milhões estão completamente imunizados, ou 19,89% dos brasileiros. Em verde escuro no mapa, os estados mais adiantados na imunização completa, com o destaque dos 5 primeiros. Você confere outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Alain. A seguir, a ginasta Rebeca Andrade fala sobre as 2 medalhas nos Jogos de Tóquio. O Brasil ficou sem medalhas nas finais de hoje na ginástica artística. O sentimento que vem com a vitória muitas vezes parece mais alívio do que euforia. Do choro do chinês Yang Liu nas argolas, a expressão quase assustada de Jade Carey,
Ela era até então a única das 6 ginastas dos Estados Unidos sem uma medalha. Veio logo a de ouro, no solo. They mean everything to me. They're like my sisters. E ela agradeceu as companheiras, que chamou de irmãs, por todo o apoio. A italiana Vanessa Ferrari também tem muito a ensinar nesse sentido. Na 4ª participação olímpica, a primeira medalha, uma prata muito especial. Todos temos desilusões, eu também, em tantas Olimpíadas. E consegui ter a força de me levantar e ir em frente. Para o Brasil, hoje, infelizmente, não foi dia de pódio. Mas campeões olímpicos ontem sempre continuarão a brilhar amanhã. Um pezinho para fora logo no começo da apresentação custou pontos preciosos a Rebeca Andrade na briga pela medalha. Acabou ficando com a 5ª colocação. Agora é imaginar o que será da volta ao Brasil depois de uma campanha histórica em Tóquio. Não sei. Difícil, é difícil. Eu acho que eu só vou saber realmente quando eu voltar. Mas eu acho que as pessoas conheceram bastante o que é a ginástica, a minha história, também a história do esporte. E falar de história na ginástica é reverenciar Arthur Zanetti. Dono de um ouro, uma prata e muita coragem. De arriscar um movimento mais complexo, sem medo do erro que faz parte do esporte, para tentar uma inédita 3ª medalha. Mas é uma saída muito difícil, muita precisão e fomos por tudo ou nada, né? E tentamos, arriscamos. E no caso de Zanetti, o nada de Tóquio rendeu um 8º lugar, mas que vale por tudo o que ele já fez. Agora é cuidar do filho, Liam, sem fazer planos imediatos. Agora não penso mais nada, cara. Agora eu só tô querendo dar uma descansada. Para Caio Souza, o futuro é logo ali em Paris. 2 finais individuais, uma queda no salto, 8º lugar, não diminuem a importância de uma primeira experiência olímpica. E ainda tem mais. Amanhã tem Flávia Saraiva na trave e tem Simone Biles. Sim, depois de desistir de todas as outras finais individuais, Simone decidiu competir. Porque se é para dar adeus à ginástica em Tóquio, que seja uma despedida com sorrisos. Obrigado pela torcida, por todas as orações. Eu juro que eu senti, gente, eu senti tudo. E por isso que eu me saí tão bem dentro desse esporte e todos esses dias. Um beijo. Que legal. E quem está ao lado da Rebeca nesse momento, lá em Tóquio, é a Carol Barcelos. Bom dia para você aí, Carol. Parabéns, Rebeca. Oi, Renata. Uma ótima noite para vocês no Brasil. Tá com peso aqui da medalha, a Rebeca falou que tá com dor no pescoço já de carregar. Uma medalha de ouro, uma medalha de prata e o alcance das suas conquistas. Rebeca, ele foi ainda maior. O que esses jogos representaram para você? Eu acho que representou toda uma geração que vieram antes de mim, todas as gerações que vieram antes de mim, porque era um sonho de muitas pessoas. Eu acho que essas medalhas não são só minhas. É de todo mundo, porque tem um trabalho muito incrível por trás de tudo isso, todo o apoio que eu tive do Comitê Olímpico, da CBG, do meu clube, de todo o meu esforço, por eu ter acreditado em mim, por eu não ter desistido, pela minha família, representa tudo que eu acredito, que é acreditar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, acreditar na minha fé. E deu tudo certo. Gente, eu acreditei demais e é isso. Você falou para o Carlos Gil que você conseguiu sentir a energia que chegou do Brasil. Você conseguiu unir um país. Sim. Você encantou o mundo. E você apresentou para a gente uma outra grande mulher, que foi a sua referência, a Dona Rosa, que deve estar assistindo a gente agora. Sim. É a sua maior referência de força, de luta, de mulher guerreira? Com certeza. Minha mãe, ela sempre foi a minha base, sempre foi um espelho para mim, uma pessoa que eu gostaria muito de me tornar. Eu sempre falei para ela, a maioria das mensagens de aniversário, eu falo que se um dia eu for a metade da mulher e da mãe que ela foi, esse mundo vai ser incrível. E que ela é, né? Graças a Deus, minha mãezinha tá aqui. E eu não sei nem o que dizer assim direito, porque minha mãe, ela é tudo para mim. Eu não sei o que seria da minha vida sem ela. E ela é a melhor pessoa que eu conheço, um ser humano incrível, uma pessoa bondosa, uma pessoa com garra, uma pessoa com vontade de vencer, que acredita nos outros, que tá ali pro próximo, tem uma empatia surreal, ela tem o dom de acalmar as pessoas. Sempre que eu tava numa situação de desespero, de angústia, que eu não me sentia muito bem, ela tava pronta, com a palavra pronta para falar qualquer coisa que seja que me deixasse melhor, sabe? E eu quero muito ser assim. Eu acho que eu tenho um pouco disso dela em mim também. Porque sempre quando eu tenho alguém que está numa situação
mais ou menos, eu consigo falar alguma coisa que melhora a pessoa. E eu acho isso muito incrível. Mãezinha, eu te amo demais. Muito obrigado por todo o apoio, por toda a ajuda de sempre, por acreditar não só na atleta, mas na filha que você criou, na pessoa que eu sou hoje. Eu tenho certeza que eu só sou um espelho e que está refletindo a senhora, e que tudo isso que as pessoas estão vendo é você dentro de mim, no meu coração, nas minhas palavras, nos meus olhos, no meu corpo. E essa felicidade toda que a senhora mostra para todo mundo, eu estou mostrando também. Eu te amo demais, amo a nossa família e obrigado por tudo. Muito obrigada, Rebeca e Dona Rosa. O Jornal Nacional termina aqui. Ainda essa noite você vai ter competições das Olimpíadas aqui na Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.